Canal Preto FC no YouTube para falar de uma entrevista exclusiva de Roberto de Andrade, o homem forte do futebol do Corinthians, à Rádio Bandeirantes, mas com respostas muito interessantes. Antes de eu falar sobre isso, eu peço que vocês deem like no vídeo e também me ajudem a chegar aos 100 mil inscritos para receber aquela placa no YouTube, sempre contando com todo mundo que passa por aqui. Roberto de Andrade, o homem forte do futebol, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes. Eu estava na entrevista junto com o João Paulo Capelanes e também com o Alexandre Silvestre, meus colegas. E aí alguns momentos importantes. Meta do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Resposta de Roberto de Andrade: ser campeão. Matematicamente ainda dá. Isso não dá para discutir. Por que não? Se faltam 25 rodadas. Não dá para subestimar ninguém. O Corinthians está a 4 pontos do Flamengo. Não importa que esteja a 14 do Palmeiras. Temos que ter o pensamento maior de almejar o título. Tá aí a palavra do Roberto de Andrade a respeito da meta do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Eu até brinquei com ele, que se o Corinthians for campeão tem que botar um busto do Roberto, do Duílio Monteiro Alves e do Alessandro lá no Parque São Jorge, porque esse time, com todo o respeito, mesmo com as chegadas do Renato Augusto e do Juliano, para ser campeão é muito difícil, ainda mais 14 pontos atrás do Palmeiras. Tudo bem que empataram, né? No clássico, no derby, houve empate no início do Brasileiro, mas ainda assim o time do Corinthians acho que não tem força para chegar à frente. Sobre Gustavo Mosquito, que hoje é o destaque do Corinthians, por incrível que pareça, ele diz o seguinte: Roberto de Andrade: acho que o Mosquito é o melhor jogador do time, está fazendo a diferença. Não importa que ele tenha sido um reforço de terceiro escalão. Trouxemos Ralf e Paulinho da mesma maneira e fizeram sucesso, verdade. E aí ele diz assim: eu fico feliz pelo Mosquito. Mosquito, destaque do time. Agora, por causa desse destaque, o Corinthians terá que pagar 4 milhões de reais ao Mosquito, estabelecidos no contrato, porque o Mosquito atingiu as metas de ficar aí pelo menos alguns jogos com 45 minutos ou mais em campo, estabelecido no contrato. Então o Mosquito vai receber uma bolada aí, já que ele veio sem custos agora do Corinthians em relação ao seu desempenho. Roberto de Andrade falou também sobre Silvinho. Estamos gostando bastante do Silvinho, é trabalhador, dedicado. O Corinthians está bem mais organizado do que estava. Bem mais organizado do que estava como time, né? E aí ele colocou assim, ó: como todo treinador, Silvinho também precisa de resultados. É uma pessoa séria e a maioria dos corintianos torce por ele. Sinceramente, eu acho que o Silvinho está fazendo um bom trabalho pela realidade do Corinthians hoje. O Corinthians tem 10 pontos, o Corinthians tem 17 pontos na 10ª colocação, né? E o Silvinho está fazendo uma campanha adequada. Eu acho que está bem correto aí. São 13 rodadas, o Corinthians tem 17 pontos na 10ª posição. Tem que ter calma, né? Porque não dá para fazer milagre também com o elenco que tem. A curiosidade é que nos 4 jogos que o Corinthians venceu, o Corinthians derrotou 4 times inferiores a ele: Chapecoense, América Mineiro, o Sport e o Cuiabá, que são times que lutam para não cair. Sobre Roger Guedes, o que disse Roberto de Andrade: não existe nada até o momento. Queremos, mas ele tem vínculo com o Shandong Luneng e o clube chinês não quer liberar. Nem conversamos com ele ainda. Se acontecer a rescisão do Roger Guedes, vamos ver. A expectativa que está se criando é toda da imprensa. O único contato que nós tivemos com o empresário foi para conversarmos quando o Roger Guedes rescindir o contrato. E não temos prazo para isso. Sobre o Roger Guedes, já existiu uma conversa, já está tudo encaminhado, verbalmente está tudo apalavrado, mas eu sei que o Corinthians pisa em ovos porque não pode forçar uma barra para não ser colocado isso como um assédio em cima de um jogador sob contrato, que aí o Shandong pode denunciar o Corinthians à FIFA. Por isso, todo esse cuidado e toda essa negativa do Roberto de Andrade em relação ao Roger Guedes. Mas ele rescindindo lá na China, ele será jogador do Corinthians. E chega e joga como bom reforço, assim como Renato Augusto e também o Juliano. Sobre a engenharia financeira, né, que foi feita porque o Corinthians estava falando em diminuição de despesas, e aí contrata 2 jogadores. E aqui o que diz Roberto de Andrade sobre isso: desde o início da gestão, cortamos custos e tem dinheiro sobrando com a saída de 17 jogadores. No orçamento, com essa economia, trouxemos Juliano e Renato Augusto. Prefiro 2 de muita qualidade ao invés de 17 sem tanta qualidade assim. Por esse prisma é bem interessante, só que esses valores para os novos reforços também serão
muito altos. Um resumo do que disse Roberto de Andrade, mas você que está aí do outro lado, você que torce pro Corinthians, e você que está sempre no canal e que gosta de futebol, acha que o Corinthians tem time para disputar o título? Mesmo aí faltando 25 rodadas para terminar o Brasileiro? O mosquito está fazendo a diferença? São questões que podem ser debatidas e discutidas a todo momento. Canal Pretos FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e também pela audiência de sempre, por todo mundo que passa por aqui. É um prazer e uma satisfação. Saúde sempre, até a próxima e um grande abraço.